Olá, que satisfação poder mais uma vez estar dentro da tua casa e poder conversar com você sobre coisas tão sagradas e inspiradoras. Como nós falamos no vídeo anterior, esse ano nós vamos estudar o Vem e Segue, Doutrina e Convênios. Eu vou compartilhar com vocês como que eu gosto de estudar. Tá aqui minha escritura sagrada e eu também tenho um aplicativo. A maioria dos membros da igreja já tem um aplicativo no seu celular ou tem a sua escritura física. Você precisa descobrir a forma mais confortável e prazerosa de você estudar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo a minha escritura física. Eu gosto de estudar, fazer as minhas anotações e eu tenho certeza que você tem sua forma favorita de estudar também. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a sessão 1 de Doutrina e Convênios. Então vamos entender o que é Doutrina e Convênios. Então, Doutrina e Convênios, como já na introdução nos explica, é uma coletânea de revelações divinas e declarações inspiradas dadas para o estabelecimento e regulamentação do reino de Deus na Terra, nos últimos dias. Embora a maioria delas tenha sido escrita para membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, todas as revelações e todos os mandamentos, todas as exortações e benefícios contidos nessa escritura servem para todos os filhos de Deus na Terra. Então, o objetivo de todo aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer a nossa conversão a Jesus Cristo e nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Então, por esse motivo, todas as vezes que nós estudarmos o Evangelho, nós não estamos simplesmente buscando novas informações, mas o foco deve ser nós nos tornarmos novas criaturas, nós nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Então, Doutrina e Convênios 1, ela é o prefácio do Senhor. Essa sessão Doutrina e Convênios, ela é conhecida como o prefácio do Senhor. É uma introdução do livro feita pelo próprio Salvador. Então, em 1831, a igreja restaurada de Jesus Cristo, ela tinha aproximadamente 18 meses de sua fundação. Embora ela estivesse crescendo na ocasião, ela ainda era muito desconhecida. As pessoas tinham ouvido falar muito pouco ainda do Evangelho. E tinha como um profeta um homem de pouco mais de 20 anos. Então ele era muito jovem, né? E Doutrina e Convênios, ela foi uma revelação dada ao Senhor, a Joseph Smith, que ele deveria compilar todas as revelações, todas as advertências e todos os benefícios que tinham sido revelados pelo Senhor até então. Tanto que na primeira ocasião ela foi publicada como livro de mandamentos. Tempos depois que ela passou a se chamar Doutrina e Convênios. Tá? E aí então, depois que o Senhor deu essa orientação, essa inspiração a Joseph Smith, ele deu essa revelação de Doutrina e Convênios 1 como prefácio da compilação dessas revelações e mostra claramente que mesmo que poucos membros, a mensagem que ele queria que os santos compartilhassem era gloriosa. Era uma voz de advertência a todos os habitantes da terra, que pudessem ensinar o arrependimento e o estabelecimento do reino de Deus. Em Doutrina e Convênios 1, nos versículos 4, 8 e 22, ele fala um pouquinho desse propósito tão extraordinário. Eu vou ler aqui para vocês porque eu acho que ela é bem interessante da gente estar compartilhando. É a voz, versículo 4, é a voz de advertência, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos que escolhi nestes últimos dias. E em verdade vos digo que aqueles que saírem para levar estas novas aos habitantes da terra, será dado poder para selar tanto na terra como nos céus, os incrédulos e rebeldes, para que o meu eterno convênio seja estabelecido. Então, essa era uma voz de advertência que seria levada a todos os habitantes da terra. E essa mensagem, ela é proclamada pelos fracos e pelos simples. Lá nos versículos 23, fala
que essa voz de advertência, ela seria levada a todas as pessoas, por essas pessoas que eram consideradas fracas, simples e humildes, para que a sua igreja pudesse sair da obscuridade, sair das trevas, né? E isso é bem interessante de nós analisarmos. Por exemplo, o meu marido, ele é médico. Se ele fala alguma coisa, o fato dele ser médico, ser inteligente, ter todo um conhecimento, um respaldo para falar sobre muitas coisas, as pessoas elas tendem a acreditar. É muito mais fácil. Mas quando nós recebemos instruções, inspirações, advertência de uma pessoa pouco eloquente, semi-analfabeta, com pouco conhecimento secular, e aí você começa a pensar, nossa, aquela pessoa ela não teria a capacidade de falar por ela mesma daquela forma, a não ser que fosse pelo poder de Deus. E era exatamente isso que o Senhor tinha em mente. Ele queria que todas as pessoas conhecessem a verdade através dessas pessoas, para que elas pudessem reconhecer que só seria possível ser proclamado aquilo se fosse pelo poder de Deus. Então, o Senhor, ele é um ser perfeito sobre todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. E ele realmente faz tudo para que o homem ele possa compreender e entender e reconhecer a sua magnitude. Então, o Senhor, ele pede que nós examinemos esses mandamentos. Então, normalmente, um prefácio, ele apresenta o livro aos leitores. Ele identifica os assuntos abordados, ele fala sobre o propósito do livro, ele ajuda o leitor a entender aquele livro que ele vai ler. Então, essa seção 1 de Doutrina e Convênios é exatamente isso, só que com um toque todo especial, que foi apresentado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Lá em Doutrina, no versículo 6, nós lemos: eis que esta é a minha autoridade e a minha autoridade de meus servos, e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos, os quais lhe dei para que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. Então, é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, o Senhor, ele tem cuidado ao fazer todas as coisas. Então, ao estudar essa seção 1, que você possa procurar assuntos dessa seção que tratam sobre essas revelações, tá? Então, nós temos aqui algumas que eu já até separei aqui para vocês. Alguns dos ensinamentos que nós podemos encontrar na seção 1 que nos ajudarão nessa leitura de Doutrina e Convênios. Por exemplo, no versículo 14 da seção 1, que diz o seguinte: e o braço do Senhor será velado, e o braço do Senhor será revelado, e chegará o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a voz de seus servos, nem atenderem as palavras dos profetas e apóstolos, serão afastados do meio do povo. Então, o Senhor deixa claro aqui que vai chegar o momento que aqueles que não derem ouvidos ou que não quiserem entender seus ensinamentos, eles serão afastados de todas as pessoas. Então, nós já entendemos aqui nesse versículo que Doutrina e Convênios se trata dessa voz de advertência, né? Se trata de você conhecer, de você saber, tá, a respeito das palavras do Senhor e dessa forma poder atender sua voz. Lá no versículo 37 também tem um outro ensinamento muito importante que vai nos ajudar a entender a respeito do que nós vamos estudar em Doutrina e Convênios. Examinai estes mandamentos, porque vos são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Então aqui nós temos um conselho, nós temos uma promessa. Então o Senhor, ele pede que nós examinemos o que nós vamos ler. Então examinar, gente, o que seria isso? Será que é só ler ali naquele momento que eu reservei para ler? Acho que não, né? O Senhor pede que examinemos ali minuciosamente, que prestemos atenção, que tenhamos um olhar mais criterioso
para aquilo que nós estamos estudando. E ele nos promete que se nós fizermos isso, toda a sua palavra, todas as promessas, todas as bênçãos contidas nesse livro sagrado, elas serão todas cumpridas em nossa vida, né? Demonstrando aí também o amor do Senhor para nós, né? Com todos nós, o cuidado. E ele, no versículo 38, eu gosto muito desse versículo porque ele fala de uma característica muito peculiar do Salvador. Porque para essa conversão acontecer, para essa nova criatura surgir, ao estudar as Escrituras, eu preciso conhecer o meu Salvador. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais próximo dele eu estou. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu amo, mais desejo de servi-lo surge no meu coração. Então, no versículo 38, eu vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: o que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpo. E ainda que passe os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. O Senhor, ele é fiel, honrado. O Senhor, ele não muda conforme o vento ou a circunstância. O que ele fala, está falado. O que ele diz, está dito. E essa característica do Salvador de cumprir tudo que ele fala serve tanto para as consequências ruins como para as consequências boas das nossas escolhas. Assim como ele nos abençoa grandemente quando nós somos obedientes a ele, e a sua justiça também estará sobre nós se nós formos desobedientes, né? E isso faz uma introdução, um link bem bacana para o próximo tópico que a gente vai conversar, que é que se nós formos humildes, a repreensão do Senhor, ela vai nos levar ao arrependimento. Então, a repreensão do Senhor não vai ser algo amargo, ruim. Eu vou conseguir entender o quanto isso é importante e eu vou conseguir reconhecer o quanto eu preciso mudar e eu vou conseguir fazer isso, né? Então, se nós formos humildes, a repreensão do Senhor, ela pode nos levar ao arrependimento. Vamos ler lá o versículo 3. E os rebeldes serão afligidos com muita tristeza, porque sua iniquidade serão proclamadas em cima dos telhados e seus feitos secretos serão revelados. Nossa, gente, quando eu li a primeira vez, né, a primeira vez que eu li o versículo, eu pensei assim, peraí, deixa eu examinar a minha vida, né, deixa eu ver o que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso mudar para poder isso não acontecer. Mas se eu escolher continuar a ser rebelde, se eu escolher não reconhecer a minha dependência de Deus, se eu escolher não alinhar minha vida à vida de Deus, à vontade de Deus, eu certamente terei todas as minhas obras, por mais secretas, de iniquidade, por todas as coisas ruins que eu faço, elas serão reveladas a todas as pessoas. Então imaginemos agora nossa vida assim, num telão gigante, sendo apresentado para todas as pessoas, as obras secretas de iniquidade, as obras secretas de maldade. É terrível só de imaginar isso é realmente terrível, mas essa é a consequência de uma escolha. Olha que coisa interessante, gente. Isso não vai acontecer simplesmente por acontecer, só vai acontecer se eu escolher que seja dessa forma, se eu for rebelde, e não aceitar aí as advertências do Senhor que podem me levar ao arrependimento, tá? Então, o Senhor deixou claro que os pecados e os erros das pessoas, eles serão todos revelados. Então, nessa primeira leitura desse versículo 3, então é um caso de uma experiência muito triste, muito dolorosa. Mas nós vamos ler aqui também, do versículo 24
uma outra situação. Eis que eu sou Deus, e disse-o, estes mandamentos são meus, e foram dados aos meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcancem entendimento. E se arrasem, isso fossem, e se errassem, isso fosse revelado. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependam. E se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem conhecimento de tempos em tempos. Então, essa segunda leitura, ela já é mais instrutiva, né? Ela já mostra mais do amor e da bondade do Senhor e do desejo que Ele tem que nos tornemos novas criaturas e arrependidos, né, do que nós fazemos. Então Ele deixa bem claro que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos ajudar, cada um à sua maneira, cada um de acordo com o seu entendimento, e que se nós errássemos, isso seria revelado, para que nós pudéssemos perceber o nosso erro e pudéssemos corrigir. Mas ele também fala que se nós buscássemos sabedoria, nós seríamos instruídos. Se nós pecássemos, nós seríamos repreendidos para que nós pudéssemos ser levados ao arrependimento. E ele diz que se fôssemos humildes, nós seríamos fortalecidos, abençoados e receberíamos conhecimento de tempos em tempos. Então, por que essas situações são tão diferentes? E o que essas duas situações têm em comum? A primeira situação é triste e dolorosa. A segunda situação, apesar de termos sido repreendidos, essa repreensão, por meio da nossa humildade, ela nos fez nos tornarmos pessoas melhores, porque nós nos arrependemos. Então, e o que elas duas têm em comum? Olha que coisa interessante, gente. Elas têm em comum a decisão de cada um. Porque nós vamos decidir, nós vamos escolher, né? Vamos decidir quais das duas situações nós queremos para a nossa vida. Então esse é o momento que nós devemos refletir. Como que nós estamos encarando as advertências do Senhor? Que vem por meio das Escrituras, que vem por meio dos nossos líderes da igreja, que vem por meio dos nossos apóstolos, do nosso profeta, que nos ensinam de tempos em tempos, que nos instruem. Como que nós estamos recebendo a voz de advertência do Senhor em nossa vida? Estamos reconhecendo que estamos errados, que estamos errando e que precisamos melhorar? Fazer essa autoanálise da nossa vida, ela é importante para que nós possamos ter a certeza de que estamos agindo conforme o Senhor deseja, que nós estamos fazendo o que o Senhor espera. Ele entende que muitas das vezes nós vamos pecar, transgredir, Ele entende sobre nossas fraquezas, mas o Senhor, Ele também entende que nós podemos nos tornar melhores, que nós podemos mudar isso. E Ele também diz que aquele que não se arrepende, ele vai ser tirado até a luz que foi dada, até o pouco que foi dado vai ser tirado, até que você fique sem nada. Eu fico pensando como ficar sem nada, ficar sem o meu Senhor, ficar sem as instruções, sem a luz do Espírito que me guia, deve ser algo muito triste. Então nós precisamos nos vigiar constantemente. E o Senhor, Ele restaurou o seu Evangelho justamente para nos ajudar a enfrentarmos as adversidades da nossa vida. E embora a seção 1 de Doutrina e Convênios tenha sido uma voz de advertência, falando a respeito dos sofrimentos que adviriam, ela também é uma mensagem tranquilizadora. Ela não fala só das coisas ruins, mas ela fala também das coisas boas que aconteceriam se nós formos fiéis
e obedientes, né? Lá no versículo 17 diz: portanto, eu, Senhor, concedo as calamidades que advêm aos habitantes da terra. Chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe e dei-lhe mandamentos, né? Então, podemos observar que as calamidades sobre quais o Senhor nos advertiu, elas são muito atuais, né? Se nós formos transmitir isso para os nossos dias hoje, nós estamos passando por muitas dificuldades. Muitas pessoas no mundo inteiro sofreram dores que eu hoje não sou capaz de imaginar. Mas o Senhor, Ele nos confortou em todas as coisas. Ele nos mostrou que é possível superar essas adversidades. A espada do Senhor está apontada para aqueles que não se arrependem, mas o braço da misericórdia também está estendido para aqueles que se arrependem, para aqueles que dão ouvidos à sua voz, para aqueles que cumprem com seus mandamentos, né? O Senhor, Ele não se deixa escarnecer, Ele não tolera o pecado, mas Ele entende e ama o pecador e faz com que todas as coisas elas possam contribuir para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. E ouvir o Senhor falar com essa voz de advertência, mas também com essa voz de amor, na seção 1 de Doutrina e Convênios, traz alento e traz paz. E ele nos ensina nesta mesma seção 1 que ele não faz acepção de pessoas, que ele não tolera o pecado, mas ama todas as pessoas, e que aqueles que se arrependem, eles encontrarão a luz. E as adversidades que podem estar nas nossas vidas, elas serão passageiras, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, se nós não tivermos os nossos olhos fitos no Senhor. Ele restaurou o seu evangelho para nos ajudar, e isso foi provado nesse último ano que passou. Durante todo este ano, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos fortaleceu. Durante todo este ano, o evangelho de Jesus Cristo nos ajudou a superar dificuldades que nós nunca imaginávamos que passaríamos. Foi através dos ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo, restaurados nesses últimos dias, que nós nos tornamos pessoas melhores. E aprendemos o poder de cura da gratidão. E aprendemos que podemos sentir grato até mesmo pelas dificuldades, que nos tornaram pessoas melhores, mesmo em meio à dor. Como eu sou grata pelo amor do Salvador, por todas as bênçãos e por todas as coisas maravilhosas que Ele nos ensina. Sou grata pela sua voz de advertência, que com humildade da minha parte me ajuda a me tornar melhor, me ajuda a me arrepender. Como eu sou grata pela restauração do Evangelho, por aquele jovem Joseph Smith ter aceitado essa responsabilidade tão sagrada, tão especial, que talvez na época ele não conseguisse dimensionar tudo que a aceitação dessa missão sagrada poderia provocar na vida de todos nós. Mas hoje nós sabemos. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é o reino de Deus estabelecido na terra. Eu sei porque há pouco mais de 25 anos eu dobrei o meu joelho e perguntei a Deus a respeito disso. E Ele me respondeu tão profundamente no meu coração que eu não poderia negar essa verdade gloriosa nunca. Eu sei que nós temos um livro sagrado, um conjunto de escrituras sagradas, que é o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, a Bíblia, que são escritos que nos ajudam a conhecer sobre quem é Jesus Cristo, e nos ajudam a saber mais e a compreender mais sobre a missão tão sagrada dele. E eu sou tão grata por ele nos amar tanto, ter tanto amor por nós, tanto desejo que compreendamos, que saibamos sobre os seus mandamentos, sobre as suas doutrinas,
que ele mesmo escreveu esse prefácio na seção 1 de Doutrina e Convênios. Que possamos ler com muito mais atenção, examinando diligentemente cada palavra, pensando o que o Senhor quer que eu aprenda, o que o Senhor quer que eu faça. E nós temos uma ajuda magnífica, que é o Espírito Santo. Que ao longo deste ano possamos aceitar este desafio sagrado de nos aproximarmos mais de Deus através da nossa conversão pessoal. Eu quero testificar a vocês que Joseph Smith foi um homem chamado por Deus para restaurar o seu evangelho nesses últimos dias. Russell M. Nelson é o nosso profeta vivo na terra hoje, que recebe inspirações divinas para nos orientar e, sobretudo, para nos ajudar a superar as nossas adversidades. Eu sei dessas verdades e sou muito grata por poder compartilhar isso com vocês. Nós vamos ficar melhores ao longo do ano. Eu tenho certeza disso. Com a ajuda de vocês, eu tenho certeza absoluta disso. E guiada pelo Espírito. E presto testemunho disso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. É uma satisfação imensa. Eu estou com meu coração transbordando de gratidão. Eu sei que um dos objetivos principais é justamente esse. Que a cada aula nós possamos ser moldados pelo Espírito e possamos ser melhores. Então, compartilhe esse link com muitas pessoas. Façam com que elas possam sentir o doce Espírito do Senhor testificando sobre coisas tão gloriosas. E não esqueça de deixar o seu like, de curtir a página e ativar o sininho. Até a próxima aula, gente!